presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, sinalizou que o Grupo Silvio Santos poderá ter que se desfazer do controle do Pan-Americano para pagar a dívida com o Fundo Garantidor de Crédito. Na noite de terça-feira, o Pan-Americano anunciou a injeção de R$2,5 bilhões no banco pelo Grupo Silvio Santos, que está tomando um empréstimo pelo FGC. Como garantia, o empresário, dono da rede de televisão SBT, colocou o seu patrimônio. O aporte no Pan-Americano foi necessário após a identificação que o banco mantinha em seu balanço com ativos, carteiras de crédito que já haviam sido vendidas a outros bancos. Também houve duplicação de registros de venda de carteiras. Com isso, o resultado da instituição financeira era inflado. E o escândalo financeiro que envolve o Grupo Silvio Santos fez com que o SBT abrisse negociação para a venda de horário para igrejas evangélicas. 13 igrejas fizeram ofertas nas últimas 48 horas para comprar fatias ou mesmo toda a madrugada do SBT. São elas o Ministério Silas Malafaia, a Igreja Internacional da Graça e a Igreja Universal. Se Silvio Santos vender o espaço da grade a uma igreja, seja por curto ou longo prazo, talvez melhore ou até mesmo salve as catastróficas contas do grupo. Só que, neste caso, o SBT vai deixar de ser a única TV aberta sem qualquer programação religiosa. TCU encontra irregularidades em obras do governo. Os detalhes da TV Senado. O Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades graves em 32 obras do governo federal. Recomenda a paralisação de todas e o bloqueio dos recursos na Lei Orçamentária de 2011. Entre as obras, 18 fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O presidente do Tribunal de Contas da União, Ubiratã Aguiar, entregou ao presidente do Senado, José Sarney, o relatório anual com a lista de obras irregulares em 14 estados, que envolvem principalmente o DENIT, o Ministério das Cidades e a Petrobras. De 231 obras vistoriadas, 32 apresentam indícios de irregularidades graves e devem ser paralisadas, segundo o TCU. 18 são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Entre elas estão a construção da Ferrovia Norte-Sul no Tocantins, a reforma do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e 2 refinarias da Petrobras, Abreu e Lima, em Pernambuco, e Getúlio Vargas, no Paraná, que estavam na lista do ano passado. Os recursos fiscalizados somam 35 bilhões e 600 milhões de reais. Os técnicos do TCU apontam problemas de sobrepreço, superfaturamento, licitação irregular, falta de projeto executivo e problemas ambientais. É impossível dizer quanto vai ser consumido em termos de recursos se essas obras forem continuadas, mas se houve uma sugestão de IGP é porque há um risco de causação de dano ao erário. E o que a gente quer, no fundo, é que os gestores tomem as medidas para a retirada dessas obras da qualificação de IGP, irregularidade grave com sugestão de paralisação. O relatório do TCU agora vai ser analisado pela Comissão Mista de Orçamento. É o Congresso que vai dizer que obras devem ser interrompidas e deixar de receber recursos no orçamento do ano que vem. A lista pode ser reduzida à medida que os gestores corrigirem as irregularidades apontadas. Este ano, o presidente Lula contrariou a recomendação do Congresso e mandou dar continuidade a 2 obras de refinarias da Petrobras que aparecem na lista de novo. O nosso debate é de natureza técnica. Entregamos e produzimos um trabalho técnico para que possa subsidiar a ação política do Congresso. A Comissão Mista do Orçamento vai analisar os argumentos que o TCU apresenta, vai certamente ouvir os órgãos federais e vai cumprir a sua prerrogativa. O presidente também tem a sua prerrogativa constitucional, aquilo que a Constituição estabelece. Naquele momento, o presidente tomou a decisão correta, que era manter um conjunto de obras que, além de gerar empregos, eram importantes para o país e que o próprio debate na Comissão Mista do Orçamento tinha gerado, inclusive, dúvidas sobre a decisão. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também esteve com o presidente do Senado, José Sarney, para discutir os projetos que o governo espera votar até o fim do ano no Congresso. Solicitei exatamente isso, que as medidas provisórias que sejam aprovadas na Câmara, que ela rapidamente venha para o plenário no Senado, para que a gente possa garantir a votação nesses últimos 2 meses. Nós temos alguns projetos que são prioritários aqui no Senado, entre eles o projeto de lei que estabelece as competências de União, Estados e municípios para licenciamento ambiental, é o projeto de lei de cooperação ambiental, o projeto de lei que cria o cadastro positivo, que faz a reformulação do CAD, concluir a votação.
Tribunal Superior Eleitoral enviou ao Supremo Tribunal Federal mais 2 recursos de candidatos que tiveram os registros negados com base na lei da ficha limpa. Os 2 casos são de candidatos a deputado federal João Pisolati, do PP, e José Geraldo, do PMDB, mas apenas Pisolati poderia se beneficiar de uma possível decisão do STF, uma vez que foi eleito com a 5ª maior votação para deputado federal em Santa Catarina. Com os 2 recursos, sobe para 12 o número de casos sobre a aplicação da lei da ficha limpa, que chegaram ao Supremo, entre eles o de Joaquim Roriz, que foi arquivado, e de Jader Barbalho, que foi julgado e resultou na rejeição definitiva do registro do candidato. Além de Pisolati, outro caso importante que tramita no STF atualmente é de Paulo Rocha, que foi o 3º mais votado do Senado no Pará. Com 14 bilhões e 300 milhões de reais a mais no bolso neste final de ano em relação ao Natal de 2009, o brasileiro vai gastar menos para comprar eletrônicos e itens de informática, que estarão 50% mais baratos do que no mesmo período do ano passado. O poder de consumo do brasileiro aumentou com o avanço do emprego e dos reajustes de salário acima da inflação. Com a alta da renda do consumidor, este deve ser o maior Natal da história, apesar da queda de preços dos produtos. A receita do varejo, em dezembro, deve atingir 88 bilhões e 200 milhões de reais, segundo a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Prioridade do governo é a votação do Orçamento 2011, as informações da TV Senado. A prioridade número 1 do governo no Congresso é a votação do orçamento para 2011. Mais cedo, o presidente José Sarney já havia afirmado que, se for preciso, os trabalhos legislativos devem ser prorrogados para que o orçamento seja votado ainda este ano. Oficialmente, deputados e senadores entram em recesso a partir do dia 23 de dezembro. Nós devemos votar o orçamento até o fim do ano, porque é isso que determina o nosso regimento. De maneira que, inclusive com um governo de continuidade, eu acho que o prazo que eles têm para conferir as diversas despesas que devem constar do orçamento dá um prazo que a gente possa cumprir com o nosso dever votando o orçamento. Porque a coisa mais importante que tem do Congresso é o orçamento. Então, se nós não votarmos o orçamento, evidentemente, não é uma boa coisa. O mercado de trabalho na indústria paulista perdeu força em outubro, abatido principalmente pelo setor sucroalcooleiro, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A indústria paulista gerou 1.500 vagas em outubro, o que significa uma queda com ajuste sazonal de 0,6% sobre setembro, a primeira baixa desde abril. Dos 22 setores pesquisados, 13 reportaram contratações em outubro, 7 relataram demissões e 2 estabilidade do mercado. Em número de vagas, o destaque de baixa foi o setor de produtos alimentícios, seguido pelo segmento de produtos derivados de petróleo e biocombustíveis. A Prefeitura de Taubaté finalizou o projeto de lei que regulariza a atividade dos flanelinhas na cidade e pretende encaminhar a proposta até o final do mês para aprovação dos vereadores. O objetivo do governo é cadastrar todos os profissionais em atuação no município, identificar os flanelinhas por meio de coletes e crachás e organizar a atuação dos guardadores. O projeto elaborado pela administração define regras para que o trabalhador possa ser regulamentado. Entre os itens estão a necessidade de ser maior de 18 anos, residir em Taubaté há pelo menos 4 anos e contribuir com o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Após a aprovação da Câmara, a lei deve vigorar em prazo estimado de 90 dias. O tempo será utilizado para que o governo faça cadastro dos trabalhadores. Termina aqui o RVC Notícias, logo voltaremos com mais informações.